Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes aí inscritos em meu canal. Irmãos, o que vocês estão vendo ali, olha? Tá vendo como que Deus não vê o mundo como nós vê? Como Deus não vê o homem como nós vê? Tá vendo, olha? Tem um guincho gigante ali trabalhando, uma construção nova ali. Tá sendo erguida ali dezenas de edifícios com 5 andares cada um. Acredito eu que são 20 apartamentos por bloco, né? Por edifício levantado ali, são em média 20 apartamentos, que dá para contar aqui. Eu creio que vai ter aí daqui uns 2 anos, futuramente 1 ano, 2 anos, vai ter em média aí umas 200 famílias no mínimo morando ali. Que benção, né, irmãos? O homem passa e vê a evolução da ciência, da tecnologia. A gente vê ali que até as construções estão mudadas agora, são tudo placa de concreto. Observando aqui as lajes, eles fazem ela no chão e suspende com guincho e põe em cima do prédio já, tá vendo? Vai ter um grande desemprego em massa no Brasil, irmãos, e no mundo, né? Já está tendo e vai aumentar. Porque prédios que outrora, né? Se fosse antigamente uns 20 anos atrás, a gente ia ver ali aquele monte de andaimes, tá vendo? Ia ter aquele monte de andaime em volta. Você vai olhar daqui para lá, você ia ver aí centenas de operários trabalhando. Mas está vendo, ó, os prédios todos estão em obra, porém você nem consegue ver os profissionais que tem, são tão poucos, né, irmão? São tão poucos que trabalham e é uma rapidez, uma agilidade, né? Então vai ter um grande desemprego no Brasil. Você vê a construção civil, que é das profissões mais pesadas que tem, né? Um dos trabalhos mais árduos que tem, e está sendo eliminado, né, uma grande massa de operários. Imagina então os outros setores, né, que são facilmente substituídos por tecnologia. Então por isso que a Bíblia fala que verá grande fome na terra também. Né? Para Deus fala que uma terça parte da humanidade será morta a peste, a fome, a espada, né, a praga. Então vai ter aí um grande fome no Brasil e no mundo. Tá vendo? Os prédios todos em construção e você praticamente não vê operários. Não que não tem, mas tem muito pouco, né, igreja? E aqui olhando com o olhar humano, fisicamente, materialmente falando, carnalmente, você olha ali, você vê ali uma construção, uma evolução da construção civil, um avanço, né, tecnológico. Você olha ali e vai ver um desenvolvimento do bairro, né, um crescimento populacional. Olhando com o olho humano, você vai ver ali sonhos realizados, famílias conquistando a casa própria, né? Pessoas ali trabalhando, conquistando o primeiro emprego, tendo oportunidades de trabalho. Essa é a visão material que nós temos. Mas só que Deus não vê o mundo como nós vê. Deus não vê o homem como nós vê e nem vê o mundo como nós vê. Por exemplo, tá vendo ali? Com o olhar humano você vai ver uma construção bem evoluída, né? Bem desenvolvida. Mas com um olhar espiritual, irmãos, eu passando aqui, eu avistei ali, meu coração encheu de alegria. Eu falei, daqui uns 2 anos vou estar colocando o meu som aqui, né? Pegando uma luz com alguém aqui emprestado e alcançar todas aquelas casas lá, ó. Tá vendo aquele bairro lá atrás, lá, ó? Aquelas casas, o som pega ali facilmente, tá vendo, igreja? Ó, milhares de almas vão ser alcançadas pela palavra de Deus, né, irmãos? E eu fico imaginando ali homens que já foram cheios do Espírito Santo, presbíteros, diáconos, obreiros, evangelistas, missionários, pastores, homens que hoje estão na apostasia, né? Às vezes abandonaram as suas esposas, abandonaram o seu lar, irmãs também, né? Que abandonaram a palavra de Deus, o seu marido, os seus filhos, e se apegaram a outra e talvez já vieram aí, já olharam o apartamento na planta, né? Deve estar se alegrando que vai viver em paz ali no pecado, tranquilamente. Talvez está pensando, ó, que benção, né, amor? Como que Deus está prosperando, como Deus está provando, né, o nosso adultério. Nós conseguimos até comprar um apartamento, mas não sabendo eles que Deus já está preparando, né, irmãos? As armas dele já estão apontadas sob a mioleira daqueles que estão em pecado.
né? E se o homem não se arrepender do seu mal, na mesma cova que cavaram, nela cairão. Então o perturbador de Israel está aí, né, irmãos? Deus tem levantado muitos perturbadores de Israel, assim como Acabe falou com Elias. Então tu és o perturbador de Israel? E Elias falou com ele, não. Eu sou o perturbador daqueles que transgride os princípios de Deus, daqueles que transgride os mandamentos de Deus. Então, aqueles que amam a palavra de Deus vão estar em paz ali ouvindo. Mas aqueles que estiverem em pecado, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que abandonaram a santidade, a comunhão com Deus, e vier para aqui pensando que vai viver, né, tranquilamente no seu pecado, está enganado. Deus já está preparando aí, né, irmãos? Homens e mulheres, para estar tocando trombeta aqui, amém? Então vamos orar para Deus abençoar, trazer os moradores para cá. E depois que Deus trazer os moradores, vamos orar para Deus nos revelar a palavra e começar, né, irmãos? E começar a semear, amém? Ali é um campo missionário abençoado. Vai vir muitos ali em adultério, muitos homens que abandonou a esposa, muita esposa que abandonou o marido. Vai vir para ali para viver na sombra do pecado. Muitos ali que trabalhou a vida toda e agora conseguiu seu apartamentozinho. Aí vai querer ficar ali, né, curtindo o pecado, fazendo churrasquinho, tomando essa cerveja. E pensando que pelo fato de ter conquistado uma casa própria, um carro, está agradando a Deus, então vai ver que não está. A palavra de Deus fala que o reino de Deus não consiste no que nós temos na terra. O reino de Deus não consiste nos bens como tem na terra. O fato de você ter uma vida próspera, o fato de você ter um bom emprego, uma boa empresa, o fato de você ter um bom carro, uma boa casa, um bom casamento, isso não tem nada a ver com agradar a Deus, como ser filho de Deus. Amém? Ser filho de Deus é aborrecer a própria vida, a própria carne. Ser filho de Deus é ter separação do mundo, é andar em santidade. Amém? Então, os irmãos vão orando aí, muito em breve. Nós vamos estar aqui, ó, trazendo a palavra de Deus ali, ó. Tá vendo ao monte? Nossa, Deus vai falar tremendamente aqui, né, igreja? Olha que bênção. Talvez tenha alguém ali vindo morar aqui e falar, graças a Deus, vou sair de pé daqueles crentes chatos, vou ficar tranquilo agora. Vou para um lugar que os membros da minha igreja não me conhecem, ninguém sabe que eu já servi a Deus e vou viver no pecado tranquilo. Mas como Deus ama a alma deles, são filhos rebeldes, o Senhor já está preparando os servos dele para tocar a trombeta, amém? Então Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Só queria compartilhar, né, irmão? Como que com o olhar de Deus a gente vê diferente. O homem passa que admira a construção, mas nós que servem a Deus e tem amor às almas, nós esperamos os moradores, as almas que vão habitar ali. O interessante para nós é as almas, não é a construção. O interessante para nós é as almas serem salvas, amém? Então, com o olhar de Deus, eu já vejo as almas chegando ali e olhando ali das janelinhas, ouvindo o culto, outros nervosos porque está sendo acordado com a palavra, fechando ali a sua janela, fechando a sua blackout, outros aumentando o som, a TV, e outros ali chorando, ouvindo a palavra de Deus e vendo como Deus realmente o ama, que ainda como está em pecado, ainda como está em adultério, no homicídio, na fornicação, Deus não esqueceu dele. Deus convida ele ainda para o arrependimento. Amém? Então que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?